Então, vamos dar início, né, ao seminário, a segunda parte do segundo seminário de neuroanatomia. A gente vai seguir a mesma rotina da primeira etapa, que eu até já postei online para vocês, né? Então, para quem quer usar isso aí como fonte de aprendizado, acho uma boa, assim, para conseguir ter acesso a aos casos clínicos que foram discutidos da primeira etapa. Então, fiquem à vontade. Deixa eu deixar compartilhar a tela aqui, só um segundo. Bom, podem ficar à vontade e começar a apresentação. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Elias? Oi, tá saindo o áudio? Tá saindo, sim. Tá. Pronto. Bom dia, pessoal. Nós iremos começar apresentando o caso clínico número 11. Os componentes são Elias, Maria Luísa, Tainara e o Emerson. Nós fizemos um videozinho para explicar o caso clínico com os sinais e sintomas, onde, durante o jantar, um senhor, ele percebeu que não conseguia lembrar como se usava os talheres. 2 dias após, ele compareceu à emergência, onde era um paciente de 61 anos, do sexo masculino. Ele queixava-se de dificuldade para manipular os objetos há 2 dias. Negou cefaleia. E negou perda de força muscular ao segurar os objetos. Durante os exames físicos, ele apresentava-se lúcido e orientado no tempo e no espaço. Sem alterações na marcha, no equilíbrio, nos reflexos profundos e também sem perda de força muscular nos 4 membros. Porém, quando o doutor pediu para ele fazer o sinal da cruz e dar tchau, ele não conseguia lembrar. Todas as modalidades sensitivas foram testadas e não apresentaram alterações. E não apresentava nenhuma queixa sensorial motora na região da face. Bom, primeiramente, nós descartamos uma síndrome motora, pois pelo fato do paciente não apresentar sinais característicos de uma lesão motora, sua força muscular está normal nos 4 membros e os reflexos profundos estão sem alterações, descartamos a possibilidade de lesão no giro pré-central. E aí nós identificamos, então, pelos sinais e sintomas apresentados, uma síndrome cognitiva, que é caracterizada pela apraxia ideomotora. A apraxia ideomotora é um tipo de apraxia onde o paciente tem dificuldade de realizar movimentos intencionalmente, mesmo que esses movimentos já tenham sido aprendidos pela pessoa. Ou seja, ele sabe como realizar aquele movimento, porém, devido a uma lesão na área onde é feito o processamento das informações e o planejamento para executar essa ação, esse movimento não acontece. Isso explica o porquê de, por um momento, ele esquecer como usar os talheres e os sinais de não conseguir dar tchau nem fazer o sinal da cruz. Como esses movimentos exigem um sequenciamento e um planejamento, ele não consegue realizar, apesar de o entendimento e a capacidade de reconhecimento e fala estarem preservados. Aqui nós temos a topografia anatômica do lado esquerdo, do hemisfério esquerdo, onde, nessa primeira imagem, a gente observa o giro pré-central em vermelho, o giro frontal superior em preto, o giro frontal médio, que é esse verde clarinho, e o giro frontal inferior, que é esse roxinho.
que é subdividido numa parte orbital, logo abaixo, a triangular e uma obercular, que é essa outra aqui no finalzinho. Na segunda imagem, nós temos o lobo parietal, onde nós temos o giro pós-central em vermelho, o lóbulo parietal superior, em verde claro, e o lóbulo parietal inferior, onde nós temos dois giros muito importantes, esse em azul claro, o giro supramarginal e o giro angular. Ainda na topografia anatômica, nós temos em verde claro, em verde escuro, o córtex parietal posterior, que ele fica justamente ali onde eu mostrei, que é o giro parietal superior. E ele corresponde às áreas 7 e 5 de Brodmann. Temos esse laranja, que é o córtex somatosensorial primário. Ele fica no giro pós-central e corresponde às áreas 1, 2 e 3 de Brodmann. Em azul, nós temos o córtex motor primário, que é o giro pré-central, e ele corresponde à área 4 de Brodmann. Em amarelo, nós temos aqui a área motora suplementar, que fica no lóbulo frontal, no giro frontal superior, e corresponde à área 6 de Brodmann. E na parte vermelha nós temos o córtex premotor, que também corresponde à área 6 de Brodmann. E temos o córtex pré-frontal, que é toda essa área branca não motora do lobo frontal. Bem, eu vou falar das funcionalidades das áreas que possivelmente estão envolvidas. Aqui nessa imagem podemos ver a rota percorrida pelas informações que saem do córtex parietal posterior e vão até as áreas premotoras e motoras suplementares, para controlar os movimentos complexos. Essa região tem como função integrar as informações visuais, auditivas e somestésicas a fim de compreender a ideia, para em seguida enviar para outras áreas, responsável pelo planejamento da ação, incluindo o ato motor e seu significado. Desse modo, o córtex parietal posterior é crucial para a análise e seleção dos parâmetros necessários para a realização do movimento, considerando essas suas projeções para a área premotora e motora suplementar, que são as áreas que estão realmente envolvidas na execução do planejamento motor. Após essa integração, essas informações vão através do fascículo longitudinal superior, que é uma fibra de associação, até as áreas motoras secundárias. Nessa imagem, podemos ver as fibras de associação, em especial o fascículo longitudinal superior, que liga o lobo parietal ao lobo frontal. Bem, nas áreas motoras secundárias, nós temos a área motora suplementar, que, como funcionalidade, ela é responsável pela concepção ou planejamento de sequências complexas de movimento. E a sua principal conexão é com a área motora primária e também com o córtex pré-frontal. A área premotora, a função mais importante dela está relacionada com o planejamento motor em si. Entretanto, a iniciativa para fazer o planejamento visando realizar o gesto é da área pré-frontal, que é uma área supermodal relacionada, entre outras funções, com a tomada de decisão. Cabe a ela decidir, depois de avaliar todas as implicações do gesto, como ele deve ser feito e passar essa informação para a área pré-motora e motora suplementar. Pode passar. Bom, e aí, para falar um pouquinho da vascularização, nós precisamos entender um pouquinho da vascularização da área em que supomos estar a lesão. Aí a gente precisa identificar algumas estruturas. Vamos falar da artéria cerebral média, que tem origem a partir da artéria carótida interna, que a gente pode ver na imagem. A artéria cerebral média é dividida em 4 segmentos. O segmento M1, que é a primeira porção da artéria cerebral média e dá origem aos ramos que vão irrigar os núcleos da base. O segmento M2,
que se estende superiormente à superfície da ínsula, o segmento M3, que são os ramos operculares, localizados dentro da fissura silviana, e o segmento M4, que emerge da fissura silviana, dando origem aos ramos corticais, que vão irrigar toda essa superfície dorsolateral do córtex do telencéfalo. E aí vale ressaltar que o segmento M4 se divide em porção superior da artéria cerebral média e em porção inferior da artéria cerebral média, cada uma dessas porções emitindo seus ramos. Como podemos ver na imagem, a parte inferior da artéria cerebral média vai dar origem às artérias parietal anterior e a artéria parietal posterior. E aí na imagem a gente identifica a artéria parietal anterior, que está alojada no sulco pós-central e irriga grande parte do lobo parietal esquerdo, onde é o possível local lesionado. Bom, para diagnosticar a apraxia, são excluídos fatores como a perda sensorial, transtornos motores, desordens da ordem do planejamento, como ataxia e distonia, alterações perceptíveis ou de compreensão na linguagem que influenciam diretamente no desempenho das tarefas práticas. É possível que o indivíduo com apraxia apresente também um desses déficits, mas eles não podem ser o principal responsável por sua inabilidade. A apraxia ideomotora pode resultar de um AVC, de um tumor cerebral ou de demências como a doença de Alzheimer. A apraxia é um distúrbio gestual frequente na doença de Alzheimer. De acordo com achados literários, a apraxia ideomotora, juntamente com a apraxia conceitual, são as mais comuns em estágios iniciais dessa doença. Todavia, nosso paciente não apresenta sinais típicos de Alzheimer, como falta de memória para eventos recentes, dificuldade de achar caminhos conhecidos e dificuldade de encontrar palavras e ideias, de exprimir palavras e ideias. Bom, nossa hipótese diagnóstica, assim, é um AVC. O que corrobora para essa tese é o fato de que foi um quadro súbito, ocorrido que começou há 2 dias atrás, e, ademais, são fatores de risco para essa doença no Brasil: a idade avançada, o sexo masculino e a raça negra. A incidência do AVC é maior após os 65 anos, dobrando a cada década após os 55 anos de idade. Apesar de não sabermos a etnia do paciente, ele possui 61 anos e é do sexo masculino, o que é compatível com o perfil epidemiológico. Assim, comprometimento dos ramos da artéria cerebral média, que irrigam o córtex parietal posterior esquerdo, desconectam áreas posteriores da linguagem, importantes para a compreensão do córtex de associação motora, importante na programação do movimento. Ou seja, embora o paciente saiba o que fazer, ele é incapaz de fazê-lo com a intenção, mas pode executar esse gesto automaticamente. É isso, gente. Muito obrigada. Excelente, pessoal. Muito bom. Então, acho que sem retoques, viu? Então, vocês acertaram o local, o diagnóstico, realmente um quadro súbito fala a favor de ser um acidente vascular cerebral. É bom lembrar assim, que tem alguns diagnósticos artificiais, né? Então, paciente idoso, às vezes, bate a cabeça, não precisa bater a cabeça, bateu a cabeça no armário, caiu alguma coisa apertada na cabeça, pode ser uma hematoma subdural, por exemplo, né? É algo que mesmo quando não está na história, num paciente de mais idade, você tem que pensar que pode ser um mecanismo de disfunção neurológica aguda, né? Então, o hematoma vai acumulando, aí uma hora ele manifesta quando acumula pressão suficiente para dar o quadro clínico, né? E, eventualmente, crise epiléptica, etc., pode manifestar também, embora você geralmente tenha sintomas positivos na crise epiléptica que a gente chama, né? Então, o paciente ele passa a ter abalos musculares, por exemplo, em vez de você ter uma perda de força muscular, uma perda de cognição durante a crise epiléptica. Então, só para colocar na cesta de vocês algum diagnóstico diferencial para seguir, mas esse caso era de um AVC mesmo, né? Tranquilo. Vamos para a equipe 12. Só confirmando aqui, Silas não estava na equipe de vocês, né? Ele saiu da turma, né? Oi, professor. Maravilha. Então vamos para a equipe 12. À vontade para começar. Bom dia, gente. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Ainda está quase lá. Vamos ver se chega. Sim.
Pronto, entrou. Tá em tela cheia? Tá em tela cheia. Ainda não, né? Ainda não. Tá? Ainda não. Oxi. Eu acho que vai entrar. Ele deve estar com um delayzinho. Agora entrou em tela cheia. Fica à vontade. Bom, podemos começar então, né? Fique à vontade. Bom dia a todos. Meu nome é Vitor Hugo. Estou hoje com Bianca Santana, Davi Galo e Roberta Santana para apresentar o caso clínico número 12. Vou começar com a leitura do caso. Bom, nosso paciente ele tem 21 anos, de sexo masculino, e sofreu um acidente motociclístico durante a entrega de mercadoria para o trabalho. Deu entrada ao serviço de emergência sem conseguir mover o membro superior direito e queixando-se de dor intensa no membro acometido. Ao exame físico, estava lúcido e orientado no tempo e espaço, com paralisia flácida, membro estendido ao lado do corpo e ausência de todos os reflexos no membro superior direito. Nenhuma alteração foi encontrada no membro contralateral, na região da face, tronco ou membros inferiores. Após 2 semanas, houve recuperação neurológica espontânea, caracterizada por melhora da sensibilidade tátil e dolorosa no antebraço e na mão, assim como retorno dos movimentos de punho e mão. Bom, vamos começar analisando os sinais e sintomas. Esse paciente dá entrada no pronto-socorro, queixando-se de dor intensa no membro superior direito, como a gente vê no primeiro vídeo, com esse membro em extensão e apresentando paralisia flácida. Também é notado uma ausência de sensibilidade que pode ser testada pelo teste de tato protopático, mostrado no vídeo, e o teste de sensibilidade dolorosa, mostrado no vídeo da direita. Além disso, ele apresenta ausência de todos os reflexos do membro superior direito. Os reflexos poderiam ser testados a partir do reflexo bicipital, do reflexo tricipital, dos reflexos dos dedos aqui, mostrado com o teste de Ottenberg, e do reflexo braquiorradial. Em todos esses vídeos, há uma ausência do reflexo, por isso a gente não percebe o movimento do paciente. No entanto, esse paciente não apresenta alteração no membro superior esquerdo, face e tronco ou membros inferiores. Aqui são alguns exemplos de alguns testes que poderiam ser feitos. No caso, o reflexo patelar para membros inferiores e os testes do nervo craniano troclear abducente locomotor, como nós vemos no vídeo da direita. Após 2 semanas, no entanto, esse paciente apresenta recuperação da sensibilidade no antebraço e na mão, além de retorno nos movimentos do punho e mão, conforme podemos ver. Além disso, nós entendemos que ele também terá o retorno dos reflexos dos dedos, mostrado aqui, agora realmente com movimento, com o teste de Ottenberg, e o reflexo braquiorradial. Em resumo, esse paciente ele apresenta uma hipotonia, que seria uma paralisia flácida, uma hiporreflexia, que seria uma ausência de reflexo, uma dor intensa em faixa no membro superior direito, e alteração de sensibilidade tátil e dolorosa, redução da sensibilidade tátil e dolorosa. Dado esse conjunto de sinais e sintomas, e entendendo que esse paciente ele tem deficiência na questão motora e sensitiva apenas no membro superior direito, nós entendemos que esse paciente sofre uma plexopatia, que é uma lesão no plexo braquial, especificamente no plexo braquial direito, nesse caso. Bom, gente, como o Vitor disse, né, nós chegamos à conclusão que a topografia é uma lesão no plexo braquial direito e conseguimos chegar nessa ideia devido às informações que são trazidas no caso, como o acometimento de todo o membro superior direito, sem haver nenhum tipo de restrição a território de inervação específico para algum nervo, e também pelo fato de não haver repercussão em face, tronco, o membro superior contralateral e também os membros inferiores, que poderia fazer a gente pensar em outros locais, como medula, por exemplo. Além disso, nós levantamos uma hipótese no que diz respeito à gravidade da lesão. Pensamos que a lesão acometeu todas as raízes do plexo braquial, de C5 até T1,
mas com maior gravidade nas raízes superiores, que corresponde a C5, C6 e C7, e menor gravidade nas inferiores, que são C8 e T1. E levantamos essa hipótese porque o paciente teve uma recuperação espontânea nas regiões que são supridas pelos nervos formados pelas raízes C8 e T1. Então, de uma forma assim mais específica, a topografia é o plexo braquial direito com maior gravidade na região supraclavicular. Com relação à função, né, o plexo braquial ele é formado pelas raízes dorsais e ventrais dos segmentos medulares de C5 até T1. Essas raízes se unem para formar os troncos superior, médio e inferior, que se dividem em compartimento anterior e posterior e, por fim, formam os fascículos. O fascículo lateral, dando origem ao nervo músculo cutâneo, fascículo posterior, que dá origem à axilar e radial, e o fascículo medial, que origina os nervos mediano e ulnar. Agora vamos falar especificamente dos principais nervos mistos que formam o plexo braquial. Inicialmente, o músculo cutâneo, que é responsável por inervar os músculos do compartimento anterior do braço e também a parte superior de braço e antebraço. O axilar também faz sensibilidade da parte superior do braço e inerva os músculos deltoide e redondo menor. O mediano inerva os músculos do compartimento anterior de antebraço e os músculos laterais da mão, e juntamente com o radial e ulnar faz a inervação de territórios específicos, né, para cada nervo da mão. O radial, além de trazer sensibilidade para a mão, traz sensibilidade para braço e antebraço e inerva todos os músculos do compartimento posterior do membro superior. O ulnar inerva os músculos flexores intrínsecos da mão, com relação à motricidade, né? Mas além desses nervos, que são os mais usualmente estudados, nós trouxemos também o nervo cutâneo medial do antebraço, que é um nervo suprido pelas raízes C8 e T1, que inerva boa parte do antebraço juntamente com o nervo radial. Os nervos que estão em destaque, eles são formados pelas raízes C8 e T1. E justamente o território de inervação desses nervos foi o que o paciente teve uma melhora espontânea. Então, aquela hipótese que a gente levantou lá atrás pode ser confirmada, já que o paciente teve uma neuropraxia desses 4 nervos, que foi evidenciada pela melhora no território de inervação deles, o que não aconteceu, por exemplo, no território de inervação do músculo cutâneo e do axilar. E, por fim, né, com relação à função, desempenho da função, ela ocorre, função de motricidade e sensibilidade, ocorre através das vias que a gente já conhece, as vias descendentes para motricidade e ascendentes para sensibilidade. O trato cocórtico espinal lateral e anterior para motricidade, sensibilidade, fascículo cuneiforme, já que se trata de membro superior, tratos espinotalâmicos lateral e anterior. Vale ressaltar que esses 3, né, carregam informação de sensibilidade consciente, e temos também os espinos cerebelares, que carregam informação inconsciente para o cerebelo. Pois bem, agora quanto à vascularização, né? A vascularização não está diretamente influenciada no nosso problema, mas nós trouxemos mesmo assim. Então, começando pela irrigação arterial, temos que destacar aqui as artérias vertebrais, como vocês podem verificar na imagem mais à esquerda, né? Elas ascendem pelos forames transversos das vértebras cervicais, chegam mais ou menos ali à altura do bulbo, elas vão se unir para formar a artéria basilar e emitem também ramos descendentes que vão se juntar e formar a artéria espinal anterior. Além da espinal anterior, ela também forma as 2 artérias espinais posteriores. Próximo, obrigado. Temos também as artérias radiculares. Elas recebem esse nome justamente porque adentram na medula juntamente com os nervos medulares e se bifurcam acompanhando as raízes dos nervos dorsal e ventral. Daí temos artérias radiculares anteriores e posteriores. Elas derivam de artérias segmentares do pescoço e do tronco, e elas acabam se ligando, se juntando com as artérias espinal anterior e as posteriores. Quanto à drenagem venosa, é muito semelhante ao que a gente verifica na arterial, são os caminhos, não é? Então temos as veias espinal anterior e posterior. Nesse caso, a posterior é apenas uma, ao invés de 2, como a gente observa nas artérias. E as veias radiculares anteriores e posteriores são adjacentes às artérias, seguem um trajeto muito parecido e se bifurcam também com uma porção mais anterior e uma porção mais posterior, juntamente com as raízes dos nervos. E, por fim, o plexo venoso vertebral interno, que ele está localizado ali na região epidural, acima da dura mater. Bem, em relação à etiologia, o caso trouxe uma atração do plexo braquial, sendo de forma mais grave na porção supraclavicular,
e cerca de 50% desse tipo de lesão são do tipo traumática, onde os acidentes de moto é a causa mais comum. E o mecanismo de trauma que ocorre é o seguinte: o ombro ele é forçado de forma abrupta para baixo e, ao mesmo tempo, a cabeça ela é forçada em sentido oposto, onde a porção mais alta do plexo é a mais comprometida. E, no caso, provavelmente houve a lesão de todas as raízes, pois a paralisia ela foi completa, sendo que as raízes superiores foram mais acometidas que as raízes inferiores. 30 a 40% dos casos, eles evoluem para uma recuperação neurológica espontânea, né? No entanto, há fatores que podem dar um pior prognóstico, que ocorre quando há lesões de tração acompanhadas a abulsões radiculares, né? Essas abulsões consistem no arrancamento mesmo da raiz no nível medular. A gente trouxe um exemplo, né? Essa imagem aqui de uma APC, de uma abulsão radicular à esquerda. E quanto maior o acometimento, menor a chance de recuperação completa, né? Pois inúmeros fatores vão estar influenciando nisso, né? Na regeneração da fibra, como a natureza da lesão, o nível da lesão, a idade do paciente, o tipo e diâmetro de fibras que foram comprometidas. E, no caso apresentado, 2 semanas depois, houve uma melhora da motricidade e sensibilidade tátil dolorosa do antebraço com e mão, né? Que evidenciou uma neuropraxia dos nervos que inervam essas regiões. O tratamento, ele consiste em analgesia, pois esse tipo de lesão ele causa muita dor, em especial quando há uma avulsão radicular. 70% dos casos, eles também necessitam de uma questão cirúrgica para a reconstrução do plexo, e é importante, né, a realização do tratamento fisioterapêutico precoce para diminuir as complicações e facilitar a reinervação funcional. Obrigada. Segue as nossas referências. Obrigado, Roberta, e demais participantes, né? Só para enfatizar uma coisa, esse caso, a etiologia era mais óbvia, né? Pelo próprio mecanismo que foi colocado aí, né? Do acidente, etc. Mas Roberta chamou bem a atenção assim para esse mecanismo da neuropraxia. É interessante de vocês entenderem que quando você tem uma lesão de plexo, né, uma lesão de sistema nervoso periférico de uma forma geral, a gente costuma dividir em termos de gravidade da lesão, porque você pode ter só um estiramento das fibras com perda da função, mas sem uma perda da integridade, que é essa neuropraxia que o Roberto chamou a atenção. Mas você também pode ter o que a gente chama de neurotimese, que é quando você secciona mesmo e perde totalmente a integridade. E ainda tem um terceiro tipo, que é a desmielinização, né? A desmielinização tipicamente não é por lesão traumática, né? A desmielinização geralmente acontece por doenças inflamatórias que agridem só a bainha de mielina. E aí o paciente ele também pode ter uma recuperação completa após uma desmielinização, porque o trajeto da fibra fica preservado. E você pode remielinizar o nervo, né? Quando é desmielinização pura e simples, assim, a causa mais frequente na população é a doença de Guillain-Barré, né? A síndrome de Guillain-Barré. Geralmente é uma desmielinização pós-infecciosa de natureza autoimune, né? Então, são as causas nessa situação, e acho que gostei bem da discussão da topografia da porção mais superior do plexo braquial. Nesse caso foi trazido por Amanda, né? Pela professora Amanda, ela que sugeriu esse caso daqui, né? Professor, pode tirar uma dúvida? Pode sim, me conta. No caso, qual seria o tratamento para remilinização? Bom, então, assim, aí a etiologia geralmente não é traumática, e para a desmielinização você ataca o mecanismo que levou à desmielinização, que é o mecanismo autoimune, né? Então, o tratamento mais utilizado é uma de duas alternativas. Ou você usa uma imunoglobulina, que é basicamente um conjunto de anticorpos que vão limpar os autoanticorpos que estão na circulação do paciente. Então, você são anticorpos contra fragmentos dos anticorpos. Então, você limpa esses anticorpos da circulação, tá? E a outra técnica muito usada é a técnica de plasmaférese, que é basicamente uma
uma filtragem do sangue, que é feita por uma máquina mesmo, externa, parecendo uma máquina de diálise, né? Só que ela é usada para retirar os anticorpos da circulação. E isso também funciona bem para fazer o déficit neurológico regredir, né? Então, você interrompe o processo da agressão ao sistema nervoso periférico e o nervo depois regenera espontaneamente. Massa, galera. Muito bom. Vamos lá para o grupo 13. Bom dia, gente. Acho que Samuel vai compartilhar a tela. Samuel? Bom dia, gente. Conseguem me ouvir? Sim. Vocês estão vendo a tela, gente? Tá carregando. Pronto, agora. Beleza. Bom dia, pessoal. Nós somos o caso clínico número 13, né? O grupo é composto por eu, Robson, Flávia, Gabriela e Samuel. E eu vou começar a apresentação do caso. Pode passar. Samuel? Bom, pode ir para o próximo. O paciente ele tem 48 anos, né, não tem antecedentes médicos e refere que há uma semana ele vinha com dor no ombro esquerdo e irradiada para o membro superior esquerdo. Ele fez o uso de vários analgésicos sem melhora da dor, até que um dia a dor apresentou uma melhora espontânea, mas surgiu aí uma fraqueza do membro superior esquerdo. Ao exame ele encontra-se lúcido e orientado no tempo e no espaço, mas apresenta uma monoparesia braquial esquerda. A monoparesia, ela é uma paralisia de uma parte das funções de um nervo ou músculo, sendo que estes ainda apresentam certa sensibilidade. No caso desse paciente, essa monoparesia, ela tem força de grau 3 na abdução, né? Isso quer dizer que a força de grau 3, ela indica que o paciente ele consegue realizar um movimento contra a gravidade sem resistência do examinador, ou seja, seria um movimento livre, conforme a gente consegue ver na primeira imagem. Tem também grau 3 na extensão do cotovelo, mas apresenta grau 0 na extensão da mão, ou seja, o movimento de extensão ele não consegue realizar. Pode. Já os movimentos de flexão do cotovelo, punho e dedos, eles apresentam força normal, que seria o grau 5. Pode passar. Os reflexos, eles estão preservados nos 4 membros, exceto o tricipital, como a gente consegue ver na primeira imagem, né? E o estilo radial à esquerda, que esses estão abolidos. Pode passar. O reflexo cutâneo plantar, ele é flexor bilateralmente. Isso quer dizer que ao estímulo tátil, os dedos dos pés curvam-se para baixo, que seria uma resposta normal. E, por fim, há uma diminuição da sensibilidade, que seria uma hipoestesia tátil térmica dolorosa, envolvendo a face medial da mão, antebraço e braço. Pode passar. Bom, quanto às síndromes, pode passar mais uma vez, por favor. O caso traz tanto uma síndrome sensitiva quanto a síndrome motora. A síndrome sensitiva ela vai ser caracterizada por uma braquialgia, ou seja, uma dor que se inicia no pescoço. No nosso caso, o paciente iniciou a dor no ombro e essa dor ela se irradia para o braço, o antebraço e mãos. E por uma hipoestesia, diminuição da sensibilidade tátil, térmica e dolorosa, que está localizada na face medial do braço, antebraço e mão, nos indicando talvez uma possível alteração no nervo na cutâneo medial do braço e antebraço. Já a síndrome motora ela é caracterizada por uma monoparesia no braço esquerdo, com diminuição de força na abdução do ombro e extensão do cotovelo e abolição, ou seja, responsividade da força na extensão da mão. Geralmente esses sinais denotam uma lesão, possível lesão de nervo radial, axilar. E, além disso, os reflexos tendinosos profundos, no caso tricipital e estilo radial, também estão abolidos e responsivos, também denotando uma possível lesão do nervo radial. Pode passar. Bom, diante de um acometimento positivo e motor a nível periférico restrito ao membro superior esquerdo e sem déficit cognitivo apresentado pelo paciente, fotografamos a lesão como sendo provavelmente localizada no plexo braquial. Pode passar. O plexo braquial nada mais é do que um conjunto de estruturas nervosas que são responsáveis pela inervação sensitiva e motora dos membros superiores e de parte do símbolo do membro superior. Sua forma
De forma clássica, se inicia raízes de C5 a T1, nas quais as raízes C5 e C se unem para formar o tronco superior do plexo, do qual emerge o nervo supraescapular, que também será discutido no caso. A raiz 7 se continua para a formação do tronco médio, enquanto as raízes C8 e T1 se unem para formar o tronco inferior do plexo. Esses troncos, então, emitem uma divisão anterior e posterior cada, sendo que todas as divisões posteriores convergem para a formação do posterior do plexo. Divisões anteriores dos troncos superior e médio, elas convergem para formar o ciclo lateral, enquanto a divisão anterior do tronco inferior se continua para a formação do fascículo medial, emerge os nervos cutâneos medial do braço e do antebraço, que serão discutidos. Por fim, todos esses fascículos, eles se ramificam para a formação dos nervos em si, dos quais podemos destacar músculo cutâneo, axilar, radial, mediano e ulnar. Pode passar. Como já foi dito anteriormente, esse vai inervar de forma sensitiva e motora os membros superiores, discutir os territórios de inervação apenas que serão abordados no caso. Pode passar. Quanto à inervação sensitiva ou cutânea, bom, o paciente ele apresentou uma dor no ombro esquerdo irradiada para membro superior esquerdo e o território de inervação do ombro, de forma sensitiva, é suprido pelo nervo axilar, como é indicado na figura. E esse nervo ele recebe contribuições de C5 e C6. O paciente evoluiu para uma hipoestesia medial da mão, do antebraço e do braço, que são territórios de inervação, respectivamente, dos nervos cutâneo medial do antebraço e cutâneo medial do braço, que são nervos que são emitidos a partir do fascículo medial do plexo braquial. Pode passar. Quanto ao quadro motor, o paciente ele apresentou uma mononucleia braquial esquerda com dificuldade, na abdução do ombro e extensão e incapacidade de realizar a extensão da mão. Bom, quanto à abdução do ombro, é um movimento que depende do acionamento de alguns musculares, dos quais podemos destacar o músculo deltoide, representado na figura, e o músculo supraespinal, que esses são músculos inervados pelos nervos axilar e supraespinal. Esses nervos têm atribuição das raízes de C4 até C6. Bom, quanto à extensão do cotovelo, esse é um movimento que depende, sobretudo, do músculo braquial, que é um músculo no compartimento posterior do braço. Samuca, você pode voltar, por favor? Obrigada. Ele é um nervo, ele é um músculo inervado pelo nervo radial, que é um nervo que recebe contribuições desde C5 até C11, sendo que a extensão do cotovelo e da mão também depende do acionamento dos músculos tensores dos grupos lateral e posterior, superficial e profundo do antebraço, que também são inervados pelo nervo radial, que recebe funções de C5 até T1. Pode passar. Bom dia. Bom dia. Diante do quadro, foi necessária uma esquematização para entender que tipo de acometimento estava localizado no nervo, um acometimento motor e sensitivo, e diante desse quadro observamos um acometimento difuso do plexo braquial, o que nos levou a pensar em uma lesão a nível alto das raízes, pode sinalizar, ou então em uma doença cuja etiologia provocasse um acometimento muito difuso do plexo braquial para que comprometesse todas essas estruturas. Falando um pouco agora sobre vascularização, pode passar. Das artérias espinais anteriores e posteriores, ramos da artéria vertebral, saem ramos que dão origem às artérias radiculares de cada lado, que suprem as raízes dos nervos espinhais. Veias com nomes semelhantes acompanham as artérias, sendo que as veias radiculares elas vão drenar para os seios venosos durais. Dá mais um clique, Samuel, 2 na verdade. A principal artéria a fornecer sangue para o membro superior vai ser a artéria subclávia.
Essa artéria vai mudar de nome ao longo do membro superior, sendo que no ombro ela é chamada de artéria axilar, no braço artéria braquial ou artéria humeral, que vai terminar no ápice da fossa cubital, emitindo os ramos do antebraço, que são as artérias ulnar, também chamada de cubital, e a artéria radial. Essas duas últimas artérias elas vão formar arcos anastomósticos para dar origem a artérias menores para mão e dedos. A imagem ao lado mostra a íntima relação entre a artéria axilar e o plexo braquial. Então, lesões na artéria, seja por quedas, ferimentos penetrantes tipo facadas, podem atingir também esses nervos. Dá mais um clique. Pode passar. Já as veias do membro superior, elas também vão acompanhar as artérias, e vale ressaltar que temos tanto veias profundas, que geralmente são pares, como a veia subclávia e a veia axilar, quanto superficiais, destacando-se de medial para lateral as duas mais importantes, que é a veia basílica e a veia cefálica. Pode passar. Então, pessoal, sobre os diagnósticos do caso, nós levantamos 3 causas possíveis para o quadro apresentado. Tá? A primeira é uma radiculopatia cervical. E o que é isso? É quando ocorre alguma lesão ou compressão nas raízes nervosas, nesse caso da medula cervical. Essa condição pode ser devido a alguns fatores, como a hérnia discal, uma espondiloartrose, ou mais raramente tumores nessa região. Tá? A segunda possibilidade é a síndrome do desfiladeiro torácico, que é quando ocorre compressões dos nervos do plexo braquial ou dos vasos que estão próximos, certo? E causando tanto sintomas sensitivos quanto motores. E os 3 principais pontos de compressão são esses citados, entre os músculos escalenos anterior e médio, entre a clavícula e a primeira costela, e entre o processo coracóide da escápula e o músculo peitoral menor. Tá? E a terceira possibilidade é a síndrome de Parsonage-Turner, também conhecida como neurite braquial aguda. Essa síndrome se caracteriza justamente por uma dor súbita na região de ombro e braço, que depois de um certo tempo melhora e se desenvolve uma fraqueza e atrofia muscular, no mesmo lado onde estava a dor anteriormente, podendo também apresentar sintomas sensitivos e de forma irregular e difusa. E justamente por essa semelhança com o nosso caso que achamos que essa é a principal hipótese nossa. Tá? A etiologia dessa doença ainda não é conhecida, mas ela é possivelmente associada a infecções, a processos autoimunes ou genéticos. É claro que exames de imagem como uma ressonância, um ATC ou até uma eletroneuromiografia ajudaria, mas por enquanto é o diagnóstico que temos. Nossas referências, muito obrigado. Beleza, pessoal? Nada mal, viu? Parsonage-Turner, vocês estão retados mesmo. Então, essa doença, realmente esse é o diagnóstico, tá? Esse é o diagnóstico de Parsonage-Turner. É um diagnóstico que até hoje a gente não compreende muito bem, tá? Então, está no rol dessas doenças em medicina, que a gente não... quando você tem muitas hipóteses para o mecanismo da lesão, é porque a gente não sabe, tá? então, se vocês leem assim, deve ser uma doença autoimune, genética ou inflamatória, porque a gente realmente não tem a mínima noção do que a gente está fazendo aí com essa doença. Para vocês terem uma ideia, tem assim, a maioria dos casos tem isso uma vez na vida e nunca mais tem. Mas lá no Hospital das Clínicas a gente tem uma paciente que já teve 4 desses eventos, assim. E em todos eles ela perdeu o movimento do braço, antebraço, mão, e depois recuperou. Então, em todas as vezes ela tem uma recuperação muito boa, mas ela passa 1-2 meses com o braço paralisado para depois ter uma recuperação gradual da força muscular. Então, é algo que realmente impacta a vida dela, né? Porque ela, quando começa a sentir dor no ombro, ela já começa a ficar preocupada, né? Meu Deus, de novo aí essa inflamação do nervo. E ela já tentou de tudo, assim. Ela já tentou usar corticoide, já tentou usar imunossupressão, outra, tentou usar imunoglobulina, imunoterapia, várias coisas assim em cada um dos episódios. E a história natural foi exatamente igual, foi idêntica de um para outro. Então, realmente, é uma doença em busca de um tratamento
e de uma investigação mais apropriada, assim, para a gente detectar qual é o mecanismo. Tá? Mas é importante, assim, de reconhecer o padrão dela, porque os pacientes ficam bem angustiados e ter o diagnóstico ajuda a você, pelo menos, dar uma noção para eles qual é a chance deles recorrerem, qual é o prognóstico da doença, né? Que geralmente é bom. Né? Bom no sentido, assim, de que geralmente o paciente tem uma recuperação completa e quando ele tem alguma recorrência é alguns anos depois, né? Não é uma coisa imediata, assim, que ele fica tendo vários episódios no ano. Né? Massa. Muito bom. Vamos para o 14, né? Grupo 14. Vamos chegando aí. Professor, bom dia. Eu vou ter que deixar minha câmera desligada se não tiver problema, porque minha internet ficou bem instável nesses últimos momentos agora. Não tem nenhum problema. Bom dia, professor. No meu caso também. Na verdade, até está caindo um pouquinho, mas espero que dê certo. Vocês estão vendo a tela, gente? Sim. Vou começar. Olá, nosso caso clínico é o número 14, nosso grupo é composto por Alissa, Daniel, Érica, Jussara e Larissa. A nossa paciente, ela possui 36 anos, é do sexo feminino, sem antecedência de doença, sofreu um acidente automobilístico e foi levada para o hospital. Queixa de fraqueza e sensações estranhas em uma das pernas. Eu agora vou passar uma animação que eu fiz para poder falar um pouco sobre os sinais e sintomas. Vale ressaltar, né, que como ela sofreu esse acidente automobilístico, o exame é para poder fazer com essa paciente deitada, mas para poder ficar mais dinâmico, tem algumas partes que eu coloquei ela sentada. Olá, Helena, tudo bem? Me conte o que você está sentindo. Doutora, estou sentindo fraqueza e uma ruindade na perna. Helena, agora vamos passar por um exame neurológico. Feche os olhos e me diga se sentiu a picada. Sentiu? Não. Sentiu? Não. Sentiu? Sim. Sentiu? Sim. Sentiu? Não. Sentiu? Não. Sentiu? Sim. Sentiu? Sim. Quando encostar o diapasão, você me diz se é frio ou quente. Frio. Frio. Quente. Quente. Eu quero que você levante a perna empurrando minha mão. Ai, não dá. Agora puxe a perna para trás com força. Não consigo, doutora. Tranquilo. Está sentindo vibrar? Não, doutora. Jean, gostaria de compartilhar os achados que encontrei na paciente e a suposta síndrome. Deixa eu ver isso. Excelente, né? Impressionante. Então, né, como foi discutido, né, mostrei para o professor, a gente percebeu que a paciente está lúcida, orientada, no tempo e no espaço, e ela tem aí, né, como o exame mostrou, uma perda de sensibilidade dolorosa e térmica do lado esquerdo, que vai até o mamilo esquerdo, e também ela tem uma perda de sensibilidade vibratória e de força muscular no membro inferior, e ela não teve nenhuma queixa sensorial motora na região da face nem nos membros superiores, só teve aí um comprometimento na marcha. Pode passar. Então, né, nós chegamos à hipótese aí de que seja uma síndrome medular, porque a medula passa aí os principais tratos, então vai ter uma interrupção numa metade aí da medula, e aí a gente vai observar que vai ter essa perda motora, de sensibilidade vibratória lateral à lesão, e também sensibilidade térmica e dolorosa contralateral à lesão. Também suspeitamos de ser uma síndrome de neurônio motor superior, porque vai também cometer aí o trato, né, córtico espinhal, que também faz parte de uma via descendente que passa aí na medula. Bom dia, gente. Eu vou falar um pouquinho da topografia, né, anatômica. Como a Jussara falou, a nossa suspeita é que a paciente tenha lesionado a medula espinhal no acidente, né? A medula, ela localiza-se no canal vertebral e tem aproximadamente 45 centímetros no adulto e termina a nível de L2, no cone medular, juntamente à cauda equina, que é constituída pelas raízes nervosas dos segmentos medulares abaixo de L2 e pelo filamento terminal e ligamento coxídeo. Cada raiz espinhal inerva uma região que corresponde a uma faixa na pele, né, que é denominado dermátomo. Uma vez que a nossa paciente ela possui perda da sensibilidade dolorosa e térmica a partir do nível do mamilo,
que corresponde ali ao dermatonode T4, concluímos que o segmento medular afetado foi T4 e a vértebra afetada foi a parte posterior, no caso, o processo espinhoso de T2. Pode passar. A medula, ela abriga a substância cinzenta, mais ao centro, e a substância branca. Para o caso em questão, vamos dar destaque mais à substância branca, porque abriga os tratos ascendentes e descendentes, que são responsáveis pela sintomatologia da paciente. Dentre os tratos que se lesados resultam nessa sintomatologia, né, estão os tratos córtico-espinhal e o espinotalâmico, que estão localizados ambos no funículo lateral. Além disso, a ausência de sensibilidade vibratória é resultante do comprometimento do funículo posterior. Pode passar. Então, né, agora a gente vai falar, né, um pouco sobre a função dessas estruturas e com base nessa suspeita de ter um acometimento de metade da medula, ou seja, uma hemissecção medular, existe o acometimento, né, de 3 estruturas principais. E aí vão atingir tanto vias aferentes, né, que estão relacionadas à sensibilidade, quanto as vias aferentes que estão relacionadas à motricidade. Então, é importante para o nosso caso lembrar dessas vias, né, para poder fazer essa relação, a gente entender melhor os sinais e sintomas apresentados pela nossa paciente. Então, primeiramente, a gente tem o trato córtico-espinhal, né, que ele é o principal componente da motricidade voluntária, responsável pelo controle da musculatura distal, e as suas fibras, né, aqui só dando um destaque, né, para o córtico-espinhal lateral, porque pelos nossos achados a gente viu uma importância clínica maior desse trato e aqui a gente vai dar destaque para ele. Então, as suas fibras, né, começam lá no córtex motor e vão passar, mais especialmente, né, pelo giro pré-central, elas vão passar ali pela coroa radiada, né, pela cápsula interna, vão entrar pelo mesencéfalo ali na base do pedúnculo cerebral, passar pelo bulbo, né, pela pirâmide bulbar, vão ocupar a pirâmide bulbar, e daí na decussação das pirâmides, essas fibras, né, do trato córtico-espinhal lateral, elas vão cruzar para o lado oposto e vão ocupar esse funículo lateral desse lado oposto, né, ao longo de toda a extensão da medula, e essas fibras, né, vão influenciar esses neurônios motores aqui da coluna anterior desse lado que ele vai ocupar. A gente tem também, né, os fascículos grácil e cuneiforme, e como a gente aprendeu, né, das aulas das bolachas da Thelma, eles são responsáveis, né, são como uma via aferente, são responsáveis pelo tato epicrítico, pela propriocepção consciente, estereognosia e sensibilidade vibratória, que é referida, né, como perdida no nosso caso pela nossa paciente. Então, como uma via aferente, né, as suas fibras dos neurônios primários, né, vão ali estar localizados nas raízes dorsais, né, esses axônios vão entrar pela coluna posterior, vão subir pelos fascículos grácil e cuneiforme até chegar lá no bulbo, onde eles vão fazer essa conexão, né, essa sinapse com os neurônios secundários, e no núcleo grácil e no núcleo cuneiforme, onde aqui, a nível do bulbo, eles vão cruzar, infletir cranialmente e juntos, né, vão subir ali formando o leminísco medial até chegar no núcleo ventral posterolateral do tálamo e onde vai fazer essa sinapse com o neurônio terciário, né, e vai levar esse estímulo sensitivo para o córtex pós-central. Isso. Deixa eu passar aqui. E, por último, a gente tem os tratos espinotalâmicos, né, que também são uma via aferente. A gente tem a porção anterior, que é responsável pelo tato proteotático e pela pressão, e a porção lateral, que é responsável pela condição do estímulo de temperatura e dor. E aí, mais uma vez, né, como uma via aferente, suas fibras vão começar ali no neurônio primário, lá na raiz dorsal, vão entrar pela coluna posterior, e aqui, já no nível da medula, eles fazem a sinapse com os neurônios secundários. E aí, essas fibras dos neurônios secundários, elas vão cruzar na comissura branca, e aí vão infletir essas fibras aqui, vai ter o extrato espinotalâmico, tanto o anterior quanto o lateral. Eles vão subir, né, ali no nível da ponte, formando o leminísco espinhal, até chegar no núcleo ventral posterolateral do tálamo, fazer a sinapse com os neurônios terciários, e aí seguir esse estímulo, né, para o córtex sensitivo. Então, é importante a gente entender, lembrar, né, que as fibras do trato córtico-espinhal e do fascículo grácil cuneiforme, elas só vão cruzar a nível do bulbo, enquanto as fibras do trato espinotalâmico, elas vão cruzar a nível já da medula, que é muito importante para a gente entender quais são os sinais e sintomas que são a nível, que são ipsilaterais ou contralaterais à lesão.
Bom, gente, em relação à vascularização da medula, a gente vai começar aqui na primeira imagem com a artéria espinhal anterior, que é formada pelas duas artérias vertebrais. E também, na imagem do lado, a gente vai ter as duas artérias vertebrais, as artérias espinhais posteriores, tanto direita quanto esquerda, formadas tanto pelas artérias vertebrais quanto pelas paicas, as artérias cerebelares posterior-inferiores. Como a nossa paciente, como até a Erika tinha comentado, que ela sofreu um trauma na região das torácicas, eu vou me ater mais a essa região. Então, a partir da aorta abdominal, a gente vai ter as artérias intercostais posteriores que vão dar origem aos ramos radiculares, tanto anteriores quanto posteriores, que vão se unir tanto às espinhais anteriores quanto posteriores. A gente dá destaque ainda para a artéria radicular anterior magna, ou de Adamkiewicz, que ela faz a vascularização de uma área muito importante, bem grande aí das torácicas médias. Já na artéria espinhal anterior, a gente vai ter ainda as artérias sulcais e alguns ramos periféricos do plexo pial. Pode passar, por favor. Em relação à drenagem, a gente vai ter dois plexos principais, que vão ser os plexos venosos vertebrais interno anterior e interno posterior. Porém, a gente também vai ter aí o plexo venoso vertebral externo anterior e externo posterior. A gente, já na figura do lado, a gente pode ver aí a veia espinhal anterior e a veia espinhal posterior. A veia espinhal anterior é somente uma, ali na região da fissura mediana. E a veia espinhal posterior, ela geralmente varia em relação ao número. E a gente também pode observar as veias medulares posteriores e anteriores. E, muito semelhantemente ao que ocorre com as artérias, a gente vê aí as veias radiculares, tanto anterior quanto posterior, e a gente vê aí alguns ramos periféricos do plexo venoso pial. Bom dia a todos. Eu vou falar um pouco sobre as hipóteses diagnósticas. Como citada pela minha colega anteriormente, a natureza dos sintomas e a história clínica nos levou a crer que ela tenha sofrido uma lesão medular ao nível de T4, a qual foi desencadeada pelo acidente automobilístico. Dentre as lesões medulares, a que mais se aproxima à sintomatologia assimétrica apresentada pela nossa paciente, a qual teve hipersensibilidade vibratória e força muscular de um lado, e hipersensibilidade térmica e dolorosa do outro, é a síndrome de Brown-Séquard. Essa síndrome ela é desencadeada por uma interrupção dos principais tratos que percorrem a medula, e que no caso da nossa paciente foram o funículo posterior, o trato córtico-espinhal e o trato espino-talâmico lateral. Normalmente essa síndrome ela acontece por lesões perfurantes, mas ela pode ocorrer por causa de um trauma, no qual o osso acaba perfurando essas estruturas. Agora eu vou passar um vídeo aqui falando um pouco sobre a sintomatologia da nossa paciente, a qual teve ipsilateralmente a lesão, os sintomas de hipersensibilidade vibratória, porque o funículo posterior dela foi afetado, e a perda de força, que ela levou à alteração de marcha devido a uma alteração no trato córtico-espinhal dela. Além disso, é importante a gente falar que do lado contralateral houve também a perda de sensibilidade térmica e dolorosa devido à lesão no trato espino-talâmico lateral. Esse padrão foi reunido sobre a síndrome de Brown-Séquard. E agora eu vou falar um pouco sobre o porquê a gente descartou outras hipóteses de outras lesões. A síndrome medular anterior, as sensações vibratórias da paciente seriam preservadas, mas o que não ocorreu. A síndrome medular central iria afetar os membros superiores, o que não ocorreu com a nossa paciente. E a síndrome medular posterior iria preservar as funções motoras, o que não ocorreu. É importante falar também que na síndrome de Brown-Séquard ela tem um prognóstico bom, só que seria importante fazer uma ressonância magnética para avaliar a gravidade das lesões. Tendo dito isso, agradecemos a oportunidade e muito bom dia. Muito bom, pessoal. Jussara, acho que você tem vários fãs aqui na turma, viu, dos seus desenhos. Excelente. Não, e realmente, qualidade sensacional, viu? Esse design gráfico e tudo, né? Impressionante. Obrigada. Fantástico. Bom, realmente assim, ó, vamos lá. Essa topografia medular é super importante vocês saberem reconhecer esse padrão, porque o que a gente vê por aí não é essa facilidade de topografar, viu, gente? Então, quando rapidamente vocês saem da neuroanatomia, esquecem essa correlação clínica, e é muito frequente você ver assim, paciente que tem Brown-Séquard aí de serviço em serviço fazendo tomografia da cabeça, ressonância da cabeça,
porque acha que a topografia está mais para cima. Ou então faz ressonância da coluna lombosacra, né? Pensando que essa é a topografia mais frequente para justificar a fraqueza da perna. E aí, quando você vai examinar com cuidado, você identifica que o nível sensitivo é mais alto e aí você consegue topografar melhor, né? Então, esse é o primeiro item. Acho que é de vocês aprenderem a topografar melhor. Só para vocês terem uma ideia, teve uns anos atrás, teve um colega oncologista que ele teve internado com uma pneumonia, e aí, dessa pneumonia, ele ficou internado algum tempo, etc., e a tomografia gerou um abscesso epidural, né, na medula, porque era estafilocócica, né, e esse abscesso epidural comprimiu a medula. E os primeiros exames feitos nesse colega foram tomografia, ressonância da cabeça, da coluna cervical, etc. E quando a gente examinou, realmente era a topografia mais torácica, assim. E era claramente uma síndrome de hemissecção medular, né, onde o paciente tinha sintoma vibratório de um lado e perda tátil e dolorosa do outro, né? Então isso ajuda você a definir a topografia melhor, tá? Um dado importante para vocês lembrarem desse caso daí é que se vocês estiverem procurando fratura óssea, né, vocês não vão procurar fratura óssea em T4, né? Então, apesar do nível ser em T4, só para lembrar para vocês de que o nível de fratura óssea que vocês estariam procurando seria em T2, né? Seria mais acima do nível onde a medula está acometida ali, né? Só para fazer essa consideração para vocês. Tá bom. Beleza, pessoal. Vamos lá para o caso 15. A gente segue adiante. O último caso. Bom dia, professor. Está me ouvindo? Sim. Pronto. Já está a tela cheia, o áudio está ótimo. Fique à vontade. Bom dia. Nós somos o caso clínico 15 e o nosso grupo é composto por Aline, Camille, Luciene, Luísa e por mim, Maria Tereza. O nosso paciente tem 18 anos e ele apresentou queixa de diplopia e dificuldade para andar há 4 dias. O paciente relata que apresentou febre baixa, rinorreia, que é uma secreção excessiva pelas fossas nasais de um líquido que pode ser claro ou espesso, tosse, que durou apenas 2 dias e apresentou melhora espontânea. O paciente também apresentou diplopia, que foi percebida no olhar para a direita, que é para um lado do olho afetado, uma visão dupla na horizontal. Ele apresentou dificuldade para andar, dificuldade progressiva para andar, bastante desequilibrado, como se estivesse alcoolizado. No exame físico, ele estava lúcido e orientado no tempo e espaço, apresentou astasia e abasia, sendo astasia dificuldade de manter-se em pé ou em uma posição e a abasia a incapacidade para a marcha. O paciente também apresentou fraqueza nas mãos e nos pés, caracterizada como grau 4. O reflexo profundo estava abolido nos 4 membros. No vídeo que está sendo exibido, existe o reflexo profundo. No nosso caso, do nosso paciente, ele não apresentava esses reflexos. Ele também apresentou hipotonia global. O reflexo cutâneo plantar estava presente bilateralmente, que é normal. No teste index-nariz, ele apresentou dismetria com os olhos fechados, mas quando se repetiu o teste com os olhos abertos, ele apresentava melhor. O nosso paciente também apresentou hipoestasia tátil nas mãos e nos pés, apalestesia e anartretesia, sendo a apalestesia a ausência da sensibilidade vibratória e a anartretesia a ausência da sensação das posições das articulações, que faz parte da propriocepção inconsciente. Bom, a paresia o nosso paciente também apresentou paresia da abdução do olho direito. O olho não consegue se movimentar lateralmente. Quando o paciente olha fixamente para frente, há um desvio medial que acaba gerando a visão dupla. Bem, a partir da análise dos sinais e sintomas apresentados pelo nosso paciente, consideramos as principais síndromes que podem ser associadas ao caso.
Inicialmente, temos a síndrome gripal, do qual o indivíduo geralmente apresenta um quadro respiratório agudo, que pode ser caracterizado pelo menos por 2 dos seguintes sinais e sintomas aí apresentados. Nosso paciente apresentou a febre, e ela pode ser considerada, mesmo que referida, tosse e coriza, podendo ainda apresentar esses demais sintomas. No que diz respeito aos outros sintomas motores, podemos chegar também na questão das polineuropatias motoras. As neuropatias periféricas, elas geralmente se referem, pode passar? Elas se referem aos processos patológicos situados no sistema nervoso periférico e que inclui os nervos cranianos que podem ser do 3º ao 12º. No nosso caso, o paciente apresentou a síndrome do par craniano no nosso 6º par, do qual o nervo abducente do lado direito foi acometido, apresentando o sinal de paresia da abdução do olho direito e a diplopia. No que se refere aos outros sinais e sintomas apresentados, nós também destacamos a síndrome do neurônio motor inferior, que trata-se, né, de um conjunto de sinais e sintomas que são resultantes de uma lesão do modo neurônio inferior, que são mais característicos de uma interrupção que ocorre dos sinais gerados por esses motores, esses motoneurônios inferiores para o músculo, o que acaba diminuindo e impedindo a contração muscular. Os sintomas apresentados pelo nosso paciente, no caso, foi fraqueza distal, hipotonia e arreflexia, mas poderia ainda ser considerada nesse tipo de síndrome a flacidez, a fraqueza, a atrofia moderada ou a ausência de sensibilidade. Já em relação à síndrome sensitiva, também o nosso paciente apresenta essas características, são polineuropatias que costumam produzir diminuição à sensibilidade, à vibração e à dor. Que geralmente ocorre, né, um acometimento das fibras grossas A beta para acessibilidade vibratória, os receptores dos corpúsculos de Vago e Pacini, e tato protoplástico tem um acometimento dos corpúsculos de Ruffini, Meissner e ramificações, e um acometimento das fibras 2 e 1A para a propriocepção. Nesse caso, também pode ocorrer uma perda proprioceptiva gerando uma ataxia. No entanto, há muitas controvérsias na literatura quanto a essa origem da ataxia, se sensitiva ou cerebelar. Preferimos dar mais ênfase na questão sensitiva, visto que a maioria dos sintomas indicavam para isso. Além disso, o paciente também tem a questão da dismetria relacionada da prova index nariz a esse tipo de síndrome, como também a hipoestesia tátil em mãos e pés, a anartrestesia e a parestesia dos 4 membros. Então, devido aos sinais e sintomas que foram apresentados pelo paciente, conseguimos topografar que o local da lesão é no sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico é formado por um conjunto de nervos e gânglios, cuja função principal é a condução das informações, tanto no processo de aferência, ou seja, que ele vai pegar as informações do sistema dos órgãos periféricos e levar até o sistema nervoso central, quanto no processo de aferência, que ele vai pegar as informações do sistema nervoso central e levar para os órgãos periféricos a fim de que se execute uma determinada função. Além disso, nós podemos identificar que o nervo periférico é formado por um conjunto de fibras que elas vão ser amplamente vascularizadas e revestidas por uma camada de tecido conjuntivo. Elas vão ser divididas em 3 compartimentos, sendo o primeiro compartimento o dedoneuro, seguido pelo perineuro e o apineuro, que vai ser o compartimento mais externo. Nós podemos classificar as fibras nervosas de acordo com a presença ou ausência da bainha de mielina e a espessura da bainha de mielina presente, de modo que a gente vai ter fibras nervosas A alfa e A beta, que são fibras nervosas mielínicas mais grossas e com velocidade de condução mais alta, fibras nervosas A gama, que são fibras mielinizadas, mas só que ela vai ter uma camada mais fina de bainha de mielina, portanto elas vão ter a velocidade de condução intermediária, e fibras do tipo C, que são fibras amielínicas e com velocidade de condução baixa. Sendo que quando a gente tem uma doença desmielinizante, primeiramente os sintomas acometidos são dessas fibras nervosas grossas, A alfa e A beta. Então, assim como no nosso paciente, as principais queixas são a perda do tato, a perda da sensibilidade para pressão, a perda da sensibilidade vibratória e da própria propriocepção. Portanto, nós conseguimos identificar que há uma polineuropatia periférica devido à disfunção simultânea de vários nervos periféricos por todo o organismo, sendo esses nervos os nervos motores, os nervos sensitivos e um nervo craniano que foi acometido. O nervo craniano que foi acometido foi o 6º par, como a gente comentou, que é o nervo abducente. O nervo abducente ele possui um trajeto que se inicia ali no colículo facial, no núcleo abducente, atravessa o sulco bulbopontino e chega no olho através da fissura orbital superior, para inervar o músculo reto lateral. Ao inervar o músculo reto lateral, ele vai ser responsável por fazer esse movimento de abdução do olho, e sua queixa vai estar relacionada tanto à paresia facial do paciente, que ele vai ter a paresia na abdução, quanto à diplopia. Então, em relação à função anatômica, nós identificamos que existem 12 pares de nervos cranianos e 31 pares de nervos espinhais com todos os seus ramos,
sendo que os nervos espinhais nós podemos destacar que eles são formados por uma raiz posterior, que é a sensitiva, e uma raiz anterior, que é a motora, que vai se unir para inervar tanto a pele quanto a musculatura. Desse modo, só destacando um pouquinho mais dessas funções que nós acreditamos que estão afetadas dessas fibras, a gente vai ter uma função afetada que é da via espinocerebelar para a propriocepção das articulações e dos músculos, de modo que a gente vai ter uma perda dessa aferência para essa sensibilidade e essas queixas cerebelares do paciente. Além disso, nós temos também queixas do fascículo grácil cuneiforme, geradas pelo tato epicrítico, sensibilidade vibratória para a percepção consciente, que o paciente tem uma queixa de perda de sensibilidade, além das vias dos tratos vestibulares e retículo espinhal, que é importante para a manutenção da postura e do tônus da musculatura extensora, de modo que o paciente vai ter essa queixa de perda do tônus, a hipotonia. E a via rubroespinhal também a gente acredita que esteja afetada, porque o paciente tem essa dificuldade de fazer a correção dos movimentos e manutenção do tônus ao caminhar. Agora vamos explanar a vascularização da estrutura anatômica. Quanto à vascularização da irrigação arterial do olho, vimos que a principal artéria que supre as estruturas da aorta é a artéria oftálmica. Outras artérias também contribuem, como a artéria infraorbital, que vasculariza o assoalho, e a artéria também central da retina, que supre a porção interna da retina. As principais veias que drenam a órbita são as veias oftálmica superior e inferior, que, após atravessar a fissura orbital superior, entram no seio cavernoso. Pode passar. E na irrigação, podemos verificar que, visto que a medula espinhal é vascularizada por ramos da artéria vertebral e segmentar. Na vascularização da medula espinhal, o suprimento arterial é realizado através das artérias espinhais anterior e espinhais posteriores. E a artéria vertebral dá origem a artérias espinhais anterior e posterior, pois cada artéria vertebral, por sua vez, se origina da artéria subclávia, de cada lado e ascende no pescoço em forma de arco até atingir a sexta vértebra cervical. E as artérias segmentares dão origem a 31 pares de ramos arteriais radiculares que suprem as raízes dos nervos espinhais. E na drenagem? Podemos verificar que as veias com nomes semelhantes acompanham as artérias e que as veias espinhais anterior e posterior drenam para as veias radiculares, que então desembocam na rede venosa epidural. E, por fim, esta rede acaba drenando para os seios venosos durais. Bom, agora nós elencamos algumas hipóteses de etiologia para a polineuropatia periférica que serão descritas a seguir. A síndrome de Guillain-Barré é uma doença autoimune que acomete as raízes nervosas e os nervos periféricos e é a principal causa de paralisia flácida aguda. Ela é causada por uma resposta autoimune a uma infecção prévia em pacientes predispostos, gerando desmielinização das raízes e nervos periféricos. A apresentação clínica clássica dessa condição inclui fraqueza bilateral e simétrica, rapidamente progressiva, de membros inferiores, que ascende para os membros superiores, associada a alterações da sensibilidade, como parestesias e perda sensitiva. No exame físico, a hiporreflexia e a reflexia, como é o caso do nosso paciente, e os sintomas derivam diretamente do retardo na condução do potencial de ação nos axônios que inervam os músculos. Há um profundo retardo no tempo de resposta, uma vez que a condução saltatória está prejudicada. O diagnóstico da Guillain-Barré é clínico e pode ser sustentado pela análise do líquido cefalorraquidiano e pela eletroneuromiografia, onde o déficit de condução pode ser demonstrado clinicamente pelo estímulo elétrico de nervos periféricos através da pele, medindo-se então o tempo decorrido para evocar uma resposta. Existem 4 variações da síndrome e nós focamos na de Miller-Fisher porque ela é a variante da síndrome de Guillain-Barré em que ocorre o acometimento de nervos cranianos. É caracterizada pela reflexia associada à oftalmoplegia e ataxia. Em 2/3 dos casos está descrita uma intercorrência infecciosa, geralmente de infecção nas vias aéreas superiores. A patogenia da Miller-Fisher é atribuída a mecanismos autoimune contra antígenos dos nervos periféricos. Em cerca de 90% dos doentes com essa síndrome, a gente encontra anticorpos antigangliosídeo GQ1B, que está associada à paresia do nervo abducente.
Para o diagnóstico, são feitos os mesmos exames descritos na Guillain-Barré, a terapêutica é de suporte, sendo necessária vigilância e monitorização contínua dos doentes. A imunoglobulina endovenosa ou plasmaferese são indicadas na doença moderada a grave. O prognóstico é habitualmente favorável, com recuperação total, que ocorre em média ao fim de 6 meses. Muito obrigada, essas são as nossas referências. Professor, eu estou sem áudio, estava sem áudio. Pessoal, parabéns. Esse acho que foi o caso mais difícil dessa segunda parte aqui, né, da sessão da gente. Vocês acertaram o diagnóstico, era síndrome de Miller-Fisher mesmo, tá? Então, ela é uma variante da síndrome de Guillain-Barré, onde você tem uma inflamação autoimune desmielinizante, né, dos nervos periféricos, e aí, como o nervo craniano também é um nervo periférico, né, você pode ter esse padrão. O que chama atenção para o Miller-Fisher, que é diferente do Guillain-Barré, é que o Guillain-Barré, geralmente, o que chama mais atenção é a paralisia, né, uma paralisia ascendente. Começa nas pernas e vai para os braços. Isso é que vocês vão observar mais de 80% das vezes no Guillain-Barré, tá? Aí esse caso especificamente, que é uma variante, a paralisia acontece de cima para baixo. Então, começa dos nervos cranianos e depois vai descendo. E você pode pegar o paciente numa etapa que não tem paralisia nenhuma, como é esse caso aqui, né? Tem muito pouca fraqueza muscular. E o que chama mais atenção é essa ataxia que o paciente apresenta com alteração de nervo craniano, né? E a reflexia, né? Então, essa tríade, né? A reflexia, a ataxia e paresia de nervo craniano, né, de condiplopia, é o que caracteriza a síndrome de Miller-Fisher, né? E realmente esse anticorpo ele ajuda, né? Porque tem outros diagnósticos diferenciais que podem dar esse mesmo quadro, entre os quais aí aneurisma cerebral pode dar uma oftalmoparesia no quadro inicial, tem algumas encefalites de tronco que podem dar um quadro semelhante. E que quando você tem o anticorpo positivo, isso ajuda no quadro inicial você diagnosticar mais especificamente que é essa variante e que precisa de imunoglobulina para evitar que ela evolua, né? De uma forma geral, a gente trata realmente todos os casos assim com imunoglobulina ou plasmaférese, que o pessoal colocou aí, né? Massa, muito bom, muito bom. Vamos para o último caso, né? Deixa eu ver, vamos para o último caso, depois a gente segue. A turma 16. Oi, gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Então, vou começar. Bom dia a todos. Vou iniciar a apresentação do caso 16. Paciente de 53 anos, sexo feminino, hipertensa, sedentária, tabagista, e aí a gente se depara com uma tríade de fatores de risco. Apresentou cefaleia intensa ao longo dos últimos meses e vinha se automedicando com analgésicos cada vez mais fortes. Contudo, na última semana apresentou formigamento, uma parestesia e fraqueza, paresia, no lado direito do corpo. E o quadro se intensificou há 2 dias, motivo pelo qual foi levada pela vizinha ao serviço de emergência. Ao exame físico, encontrava-se lúcida e orientada no tempo e no espaço, contudo, havia um quadro de hemiplegia total e proporcionada à direita, o que indica que havia uma ausência total de força em membros superiores e inferiores do lado direito, que impossibilita o movimento. Havia também uma parestesia no hemicorpo direito, que é uma alteração de sensibilidade em que há um surgimento de sensações espontâneas e mal definidas, como formigamento. Havia também alodínia em hemicorpo direito, que é quando estímulos que não eram dolorosos passam a ser, como por exemplo ao lado, em que se passa um pincel delicadamente de cerdas macias na mão e isso causa dor. E os reflexos profundos estavam assimétricos, sendo que os do lado direito estavam mais intensos que o do lado esquerdo. E, por fim, somente a parte inferior da hemiface direita foi acometida. Bom, sabendo que a paciente apresenta parestesia, paresia e alodínia em hemicorpo direito, acreditamos que ela possua síndrome talâmica de Dejerine-Roussy, que normalmente ocorre após um AVC, mas também tem outras causas, como a presença de neoplasias ou então de infecções.
e ela é caracterizada pela lesão principalmente do grupo lateral do tálamo, o que repercute em alterações motoras, como a paresia, e dramáticas alterações de sensibilidade, como a alodínia, e a gente sabe também que os sintomas são contralaterais ao tálamo lesado. Além disso, pela presença de hiperreflexia e paresia em hemicorpo direito, acreditamos que a paciente também possui uma síndrome do neurônio motor superior, que é caracterizada pela lesão de áreas motoras do córtex cerebral ou de vias motoras, principalmente do trato córtico-espinhal. Sabemos também que os sinais e sintomas são contralaterais à lesão, e essa síndrome costuma também cursar com hipertonia, que é o aumento do tônus muscular, e pela presença de sinal de Babinski, mostrado à direita. Mas o caso clínico não fala nada sobre esses dois tópicos. E, por fim, o caso afirma que somente a parte inferior da hemiface direita foi acometida. Então, acreditamos que a paciente também possui uma paralisia facial central, que é caracterizada pela lesão do trato córtico-nuclear, e, diferentemente das paralisias periféricas, a paralisia facial central é contralateral e atinge apenas os músculos da metade inferior da face. Para localizar a lesão dessa paciente, nós levamos em conta que ela tinha hemiplegia total e proporcional à direita, com parestesia e alodinia também à direita. Ela também tem síndrome do neurônio motor superior, o que nos faz excluir lesão de nervo periférico. O que a gente tem, então, é um cometimento motor e sensitivo de todo o hemicorpo, e isso nos leva a um local de lesão em que as fibras aferentes e aferentes estão bem próximas e alcançam todo um hemicorpo. Com isso, é pouco provável que seja na medula, é pouco provável também que seja no tronco encefálico, porque ela não tem nenhum cometimento de nervo craniano, e é difícil achar no tronco um local em que as fibras aferentes e eferentes estão muito próximas. Somando isso à cefaleia, a gente vê que ela tem uma lesão a nível de encéfalo. Mas onde? Bom, ela tem síndrome de Degenerer-Russell, que indica lesão na área lateral do tálamo, justamente a que recebe fibras somatosensoriais de um hemicorpo e retransmite ao córtex. E para explicar, a hemiplegia direita seria uma lesão na cápsula interna, que é por onde passam as fibras motoras de um hemicorpo. Pode passar. E aí, aproximando esse corte transversal, a gente vê que o tálamo, que é essa região em vermelho, tem sua porção lateral bem próximo à perna posterior da cápsula interna, que é por onde que está em verde, que é por onde passam os tratos motores, principalmente o córtico espinal e o córtico nuclear. Pode passar. E aí, para localizar o lado da lesão dessa paciente, nós levamos em conta que o acometimento motor foi à direita. Isso indica a lesão da cápsula interna à esquerda, porque o trato córtico-espinal, que é o principal trato motor voluntário, ele cruza para o lado oposto a nível das pirâmides bulbares, está aí indicado pela seta azul. Também foi do lado esquerdo a lesão no trato córtico-nuclear, porque ele faz parte da cápsula interna, vai fazer sinapse no núcleo motor do nervo facial, e a gente sabe que foi desse lado porque a paciente tem acometimento somente da porção inferior da hemiface direita. E os músculos da mímica facial da porção inferior de uma hemiface são inervados somente por impulsos do córtex motor contralateral. Por fim, o acometimento sensitivo na direita indica a lesão talâmica à esquerda, porque a veia lemnisco-medial e espinotalâmica, que vão chegar para a parte lateral do tálamo, vão cruzar respectivamente no bulbo, que está circulado em azul aí, e na própria medula, que está circulado em verde. Bom, o tálamo, ele se divide em diversos núcleos e a maioria desses núcleos se relaciona com o córtex, podendo ser específicos ou inespecíficos. Os inespecíficos fazem parte do sistema talâmico de projeção difusa porque eles ativam áreas amplas difusas do córtex cerebral. Bom, todos os impulsos sensitivos, exceto os olfatórios, passam pelo tálamo e ele também tem efeito na motricidade, comportamento emocional e ativação cortical. O grupo anterior faz parte do comportamento emocional no circuito de papéis, no sistema límbico. O posterior, o pulvinar, segundo o Machado, tem funções não bem conhecidas, mas a Academia Americana de Neurologia afirma que ele possui conexões com o córtex visual. O corpo geniculado medial é o relé da via auditiva e o lateral é parte das vias ópticas. O grupo lateral é subdividido em núcleos do subgrupo dorsal e ventral, e do subgrupo dorsal temos o núcleo lateral dorsal e lateral posterior, de funções pouco conhecidas, e o núcleo reticular do tálamo, que modula os demais núcleos talâmicos. E os núcleos do subgrupo ventral anterior faz parte da motricidade somática, lateral intermédio integra a via cerebelo-tálamo-cortical, e o posterolateral é o relé das vias sensitivas, no quesito tato epicrítico, propriocepção consciente, temperatura, dor, pressão e tato protopático, e o pósteromedial é o relé das vias sensitivas na área somestésica e gustativa.
O grupo mediano, ele relaciona-se com as funções viscerais, porque se conecta com o tálamo, e o grupo medial é subdividido em núcleos intralaminares, que são o sistema talâmico de projeção difusa, que eu já falei, que ativa o córtex cerebral, e o núcleo dorsomedial atua no funcionamento adequado das funções cognitivas. A cápsula interna é constituída basicamente das radiações talâmicas, que são as fibras que se dirigem ao córtex, tanto vindo quanto indo, tanto tálamo-corticais quanto córticos talâmicas, e é pela cápsula interna que passa a maioria das fibras de projeção do córtex. E, bom, citando Machado, abre aspas, lesões da cápsula interna geralmente causam hemiplegia e diminuição da sensibilidade na metade oposta do corpo. A carótida interna, após perfurar a dura mata, se divide em dois ramos principais, as artérias cerebrais média e anterior. O par de artérias vertebrais se fundem para formar a artéria basilar. Da artéria basilar partem duas artérias, essas cerebrais posteriores. Na base do crânio, as artérias cerebrais se arrastam no músculo como um todo para formar o polígono de Willis ao redor da célula turca, como é visto nas figuras. Passa o slide, por favor. Nessa imagem à esquerda se vê duas estruturas importantes para irrigação de regiões encefálicas profundas, inclusive o tálamo. Se trata das substâncias perfuradas anterior e posterior, como marcado na figura. Pela substância perfurada anterior, bilateral e adjacente ao quiasma óptico, adentra artérias talâmicas pré-mamilares, cuja tributária é a artéria cerebral média, vista na figura direita. E ainda, partindo ora da artéria cerebral média, ora da artéria carótida, a artéria corióide, que irriga tanto o plexo do ventrículo lateral quanto o tálamo. Ramos delgados dessa artéria também irrigam difusamente partes da cápsula interna. Passa o slide, por favor. Entre os corpos mamilares e o mesencéfalo, ramos da artéria cerebral posterior ou da artéria comunicante posterior penetram na substância perfurada posterior e são denominados como artérias talâmicas retromamilares. Passa o slide, por favor. Depois de se descrever as principais tributárias arteriais do tálamo e cápsula interna, descrever-se-á as venosas. A coleta de sangue venoso do tálamo e parte da cápsula interna se dá principalmente pela veia tálamo-estriada superior e em pequena parte para o tálamo pela veia corióide superior. Essas veias se fundem às cerebrais internas, que por sua vez desemboca na veia cerebral magna. Passa o slide, por favor. Daí o sangue venoso conflui ao seio reto, em seguida para o seio sigmoide e finalmente desemboca na veia jugular interna. Antes de falar um pouco sobre as etiologias, é importante a gente retomar a evolução dessa paciente, que cursava com cefaleia há alguns meses, o que nos faz pensar em uma etiologia crônica. Seria, portanto, um tumor? Seria uma infecção? Além disso, há uma semana, apareceu um formigamento e fraqueza com sintomas que se intensificaram há 2 dias, com hemiplegia, reflexos assimétricos, parestesia e alodínia. Seria, portanto, um quadro agudo ou subagudo? Poderia ser, portanto, um acometimento vascular? Diante desse contexto, nós elencamos algumas possíveis etiologias, como o glioblastoma talâmico, o hemangioma cavernoso, o abscesso e metástase. Mas uma coisa é certa, foi uma lesão que ocorreu no grupo lateral do talamo esquerdo e na cápsula interna esquerda. O glioblastoma talâmico é um tipo de tumor maligno, raro de acontecer, principalmente no tálamo, mas que acomete as células gliais e pode ser tanto unilateral quanto bilateral. No caso dessa paciente, seria unilateral. O diagnóstico pode ser feito por meio de biópsia e o manejo com radioterapia devido ao local profundo no encéfalo. No entanto, quando o efeito de massa, que é o que causaria, por exemplo, as cefaleias há alguns meses, mais intenso, pode ser feito tanto a craniectomia quanto a ventriculostomia. Diagnósticos diferenciais para o glioblastoma poderiam ser o abscesso, que seria de origem infecciosa, podendo ser tanto fúngica quanto bacteriana, e a metástase, que se torna menos provável, pois, como a gente consegue ver nessa imagem, não seria um tumor no tálamo, mas seria um tumor por meio de um câncer de mama, apresentando, portanto, sintomas mais generalizados que não estavam presentes nessa paciente. Outra possibilidade é o hemangioma cavernoso, que é uma malformação arteriovenosa que forma massas sem cápsula com pouco tecido conjuntivo. Ela é de origem benigna e congênita, rara, que acomete uma população entre 20 a 50 anos, principalmente na 4ª década de vida. Essa malformação arteriovenosa, além do efeito de massa causado, pode também ter o risco de hemorragia devido aos espaços com sangue que são formados. E como essa paciente mesmo tem vários riscos para a formação de trombo. A sintomatologia vai depender do local da lesão, e como já foi citado, essa paciente apresentaria, portanto, déficit motor, a cefaleia e a síndrome da hipertensão intracraniana.
Bom, além disso, a gente poderia elencar uma outra possibilidade, que seria uma associação do glioblastoma com a malformação arteriovenosa, que, como citado por esse artigo, que é um estudo de 4 casos, seriam lesões independentes, mas o glioblastoma estaria associado, por exemplo, com o efeito de massa e a malformação arteriovenosa, principalmente com o quadro mais agudo. Então é isso, gente. Muito obrigada. Ai, pronto. Muito bom, gente, muito bom. Vou pegar aqui. Então, assim, ó, esse caso é realmente o principal item aí para vocês entenderem, assim, tem duas alterações básicas, assim. Que, primeiro, cefaleia é uma queixa muito frequente na população, né? Então, muitas vezes você valoriza excessivamente a queixa de cefaleia, em contraposição à queixa mais aguda que o paciente está apresentando, tá? Então, só para vocês tomarem esse cuidado na prática clínica de vocês, que eventualmente a cefaleia não vai fazer parte do quadro clínico daquela doença especificamente que você está vendo naquele momento, tá? Então, eventualmente vai ser assim, aquela paciente que tem uma cefaleia crônica de outra etiologia, né, uma enxaqueca, uma cefaleia tensional, e que agora está manifestando hemiplegia direita com dor lateralizada. Tá? Então, vocês localizaram muito bem a doença no tálamo, essa síndrome de Dejerine-Roussy mesmo, e isso permite, né, que você localize nessa topografia, mas só para vocês tomarem esse cuidado na prática, né? Esse caso realmente era um tumor, vocês acertaram no subtipo do tumor, então vocês foram bem no alvo mesmo. Mas só para vocês na prática terem assim, valorizarem, colocarem pesos corretos em cada um dos sintomas que o paciente apresenta, tá? Porque da mesma forma como cefaleia aponta para uma etiologia, ela é tão frequente na população geral que você vai valorizar ela em excesso pode te direcionar para uma direção que não é o diagnóstico correto do paciente.